E aí, pessoal, tudo bom? Olha aí, vamos de novo agora para um assunto muito importante. Ésteres. Oxe, éster é importante? É importantíssimo, porque com éster a gente vai aprender a fazer sabão, biodiesel, e pode ter uma reação da quebra do éster que ainda dá um ácido carboxílico e um álcool. Então, estás curioso? Também estou. Vamos embora, vamos começar. Vem para o meu slide, vamos lá. Olha aí, pessoal. Ésteres, só lembrando, é a função dos flavorizantes, flavors. O que quer dizer isso? Aroma mais sabor. Exatamente. Então, ó, jujuba tem éster. Pessoal, tudo que é aroma artificial de comida tem éster. De bebida também, vice. Os ésteres, ó, estão assim no mercado de um modo geral. Então, vamos lá. Como é que a gente faz éster, Guga? Pessoal, desde 1895, aí um tempinho atrás, né? Fischer fez uma reação bem conhecida. Ele pegou ácido carboxílico e reagiu numa solução de álcool, solução alcoólica, em meio ácido, com um catalisador ácido. Aí ele obteve éster e água. Chamou essa reação de esterificação. Então, o que é uma esterificação? É quando eu tenho ácido mais álcool, dando éster mais água. Essa reação ela é reversível, exatamente. Ela ocorre nos dois sentidos. Logo, se ela ocorre com reagente formando produto e produto se decompondo para reagente, se tiver em recipiente fechado com temperatura constante, ela entra em equilíbrio químico. Então, esterificação é uma reação onde eu tenho o que, pessoal? Ácido mais álcool produzindo éster mais água. É uma esterificação de Fischer. Aí, olha bem, lembre-se que a reação de esterificação direta, ela é lenta, ela é reversível e ela tem um rendimento legal, tá? Em torno de 60%. Se você acelerar o processo, esse rendimento aumenta. Então, no sentido direto, ela é uma reação lenta, é uma reação reversível, ocorre nos dois sentidos, né? E tem um rendimento de 60%. Nessa reação, a ordem de reatividade dos álcools vai ser sempre levando em consideração que o álcool primário é mais reativo que o secundário, que é mais reativo que o terciário. Isso é uma informação importante e uma informação não tão comum de se ver. Então, guarda essa. Aí vê bem, pessoal, a reação contrária à esterificação, como é a esterificação? Ácido carboxílico mais álcool, dando éster mais água. A contrária é pegar o éster mais água, dar ácido mais álcool. Aí o contrário da esterificação é a hidrólise. Exatamente. Hidrólise. Lise quebra. Hidroágua. Tu já escutasse isso, ó, milhões de vezes, né? Então é quebrar o éster na presença de água. Quando eu faço essa hidrólise em meio ácido, então é chamado de hidrólise ácida, ela produz um ácido carboxílico e produz um álcool. Se ácido mais álcool dá éster mais água dá ácido carboxílico mais álcool. Legal, pessoal? Agora eu queria falar de uma coisa bem importante. Presta bem atenção. Biodiesel. Pessoal, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de biodiesel, que é um biocombustível. O que é um biocombustível? É um combustível, pessoal, que não agride o meio ambiente e ele veio de uma planta, tá certo? No caso da transesterificação, é uma reação onde eu tenho um éster mais um álcool, dando outro éster e dando outro álcool. Esse outro éster é o que a gente chama de biodiesel. E o outro álcool é o propanotriol, glicerina ou glicerol. Então, Guga, como é que vem de uma planta? É porque a transesterificação é uma reação onde o éster de partida, esse éster inicial, ele é um triéster de ácido graxo. Olha que nome lindo. Triéster tem 3 grupos éster. Ácido graxo é um ácido que tem cadeia grande, né? Um ácido monocarboxílico de cadeia bastante grande. Então, pessoal, onde é que eu tenho triéster de ácido graxo no meio ambiente? Exatamente, nas oleogenosas. O que é uma oleogenosa? Babaçu, tá certo? Palma. Palma
é aquele cactozinho que tem no interior, que se mistura, né, no sertão com a ração do boi para ele tirar um pouco de água nos períodos de seca, tá? É o óleo de babaçu, que a gente acabou de falar, é a mamona. Então são oleaginosas. Por isso, pessoal, por ele vir de uma planta oleaginosa, por ele vir da gordura também do sebo bovino ou do óleo de fritura. Vê que negócio legal. O óleo usado na fritura. O óleo usado na fritura pelas grandes fast food, McDonald's, pelos hospitais, pelas indústrias. Esse óleo queimado pode ser usado na produção do biodiesel. Tá? Olha bem. Então, pessoal, os óleos e as gorduras de origem animal e vegetal são chamados de triglicerídeos, que são triésteres de ácidos graxos. E aí você vai ter a reação de transesterificação, que é a síntese de biodiesel. Como é que eu tenho esse triéster de ácido graxo com um álcool, produzindo um novo éster, que é o biodiesel, e produzindo um novo álcool, que é a glicerina ou glicerol. Tá certo? Então, pessoal, não esquece, tá bom? Eu tenho, no caso aí, aquecimento do óleo com álcool de cadeia carbônica curta, você vai ter na presença do hidróxido de sódio os ésteres, que é o biodiesel, e o glicerol ou glicerina, que é o propanotriol. Pessoal, não esquece, tá? No Brasil é utilizado principalmente o etanol, né, que é o álcool da cana-de-açúcar na produção do biodiesel, tá? Guga, então quer dizer que biodiesel não libera gases do efeito estufa? Libera. Poxa, e como é que ele é biocombustível? É porque ele é uma planta. Então, o CO2 que ele tem liberado, a gente considera que zerou quando comparado com o quê? O CO2 da fotossíntese. Então, tudo que vem de planta, por exemplo, o etanol que é o álcool do carro, por exemplo, né? Ele também é um biocombustível, porque ele vem de uma planta. E aí no ciclo completo, a gente não considera ele poluente. Certo? Então, olha aí, pessoal. No Brasil, a gente usa o etanol como álcool que reage com o éster para formar o biodiesel. Nos Estados Unidos, eles usam o metanol. E aí, vê bem, o metanol tem uma característica. Metanol é o álcool metílico, tá? É o espírito da madeira. Esse álcool, pessoal, se ingerido, ele pode cegar e pode levar à morte. Ele é muito tóxico, tá? Então vamos embora. Pessoal, como é que se produz biodiesel? Transesterificação. Como é que se produz uma transesterificação? Éster mais um álcool produzindo um novo éster e um novo álcool. Esse novo éster é o biodiesel, esse novo álcool é o propanotriol, chamado de glicerina ou glicerol. E o éster do reagente, o éster de partida, ele deriva de gordura, ele deriva de óleo. Esse óleo até queimado na fritura serve, veja. E ele é chamado de quê? Triglicerídeo, ou seja, um triéster de ácido graxo. Aí, pessoal, a reação de transesterificação, a síntese do biodiesel, tá certo? Ele tem algumas características importantes. Melhor lubrificação e menor corrosão do motor, o uso do biodiesel. Combustão completa devido à presença do oxigênio. Diminui a emissão de poluentes e ausência de enxofre, porque o diesel que vem do petróleo, o petróleo tem uma impureza horrível que é o enxofre, né? Então, isso aí é uma vantagem do biodiesel. Por que não se usa biodiesel em tudo, Guga? Pessoal, questões econômicas, né? Então, não esqueça dessas vantagens. Aí, olha bem, pessoal. Outro processo fundamental que a gente tem com éster, processo de fabricar sabão. Exatamente. Chamado de saponificação. Já ouviu falar disso? Saponificação. É a reação de produção de sabão. Guga, também envolve éster? Envolve. Porque, pessoal, a gente pode fazer sabão a partir de gordura, tá? Pode fazer sabão a partir de gordura animal ou gordura vegetal. Então, o sabão, ele parte de um éster, de um triglicerídeo, né? Um triéster de ácido graxo, só que eu reajo esse éster agora com uma base. Aí, quando eu reajo ele com a base,
uma base forte. Ou hidróxido de sódio, soda cáustica, né? Ou hidróxido de potássio, tá bom? E aí, quando a gente tem essa reação, a gente obtém o sabão. Sabão e glicerol, glicerina, propanotriol, o álcool, também é produzido. Guga, sabão é um sal orgânico? É, olha aí, C-O-O, Na, metal, né? Ou C-O-O, potássio. Então, sabão é um sal orgânico, só que é um sal de cadeia grande. É um sal derivado de um triéster de ácido graxo, de um triglicerídeo, da gordura, né, do óleo. Então, a gente tem o sabão como um sal orgânico. E como é que o sabão limpa, Guga? Pessoal, o sabão ele é anfifílico, surfactante. O que é ser anfifílico? Anfifílico, duplicidade, tá? Ele tem caráter polar e caráter apolar. O caráter polar do sabão prende com a água. O caráter apolar prende com a gordura. Olha aí um sabão bem conhecido. Estereato de sódio. A cabecinha do sabão, esse C-O-O ligado ao metal, é extremamente polar. E o corpo dele, que só tem carbono e hidrogênio, é apolar. Então, olha aí, o corpo do sabão, imagine que o sabão é um pirulito. Então, o pirulito em si é a parte polar. E o palito do pirulito é a parte apolar. Essa parte apolar interage com a água, é chamado de cauda hidrofóbica. Olha, fobia com a água. Eu não gosto da água, mas gosto da gordura. Já a parte de cima, a parte polar, ela interage com a água. Então ela é hidrofílica, eu tenho filia pela água, tenho atração pela água, mas não gosto da gordura. Então, uma parte prende na gordura, outra parte prende na água e arrasta. Então, é assim que o sabão limpa. O sabão é um sal orgânico de uma cadeia grande, onde a parte apolar interage com a gordura, quebrando a gordura em pequenos pedacinhos que vão facilitar a limpeza. Esses pequenos pedacinhos são chamados de micelas. Exatamente, as gotículas de gordura que a molécula do sabão envolve e vai dizer, vamos embora comigo na limpeza. Enquanto a parte polar se preocupa em prender com a água. Então, pessoal, não esquece, tá? O sabão, ele tem essa natureza dupla, anfifílica. Ele tanto reage com a água, quanto reage ou interage, né, com a gordura. Por isso que ele lava. E aí não esquece, tá certo? A gente chama o sabão de tensoativo. Por quê? O que é ser tensoativo? Diminui a tensão superficial da água. Tensoativo diminui a tensão superficial da água. A água tem ponto de hidrogênio, né? Aí faz o quê? Uma tensão da superfície. É por isso que um bichinho anda. Quando ele quebra, tá? Quando ele quebra, você tem o quê? Quebrou a tensão superficial da água. É também chamado de emulsificante ou surfactante. Porque, pessoal, que ele tem a capacidade de emulsificar a gordura, juntar a gordura e quebrar ela em pequenos pedacinhos. Lembrando que o sabão é um sal orgânico. Está escrito aí, ó, C-O-O-N-A. Então, o que quer dizer isso? Como é que eu identifico o sabão? A gente identifica o sabão na sua estrutura. Olha aí, ó, tem a cadeia carbônica e um C-O-O ligado a um metal, que pode ser sódio, pode ser potássio, poderia ser outro, mas teoricamente, né, na prática a gente vai usar sódio e potássio na estrutura do sabão, que é uma estrutura anfifílica, tem uma parte polar e uma parte apolar. Guga, vê bem, e se o sabão for colocado numa água ácida? Eita, se o sabão for colocado na água ácida, o ácido da água, o H+ da água, tira o sódio que estava formando o C-O-O-Na do sabão e vai para o lugar do sódio. Aí vira um ácido carboxílico. Como o sabão tem uma cadeia grande, um ácido carboxílico grande, a gente chama de ácido graxo. Aí, pessoal, forma-se um ácido graxo, que forma aquela gordurinha que a gente observa no tanque, né, nas pias, geralmente nas casas mais antigas. Mas, Guga, por que fica aquilo ali? Porque, pessoal, o ácido graxo ele é insolúvel em água. Então ele fica preso, você não consegue tirar com água. Com o tempo, cada vez vai ficando
mais e mais, tá? Quando a água usada é água dura, Guga, o que é água dura? Água dura é a água rica em sais. Água do mar é água dura. Cuidado para não achar que água dura é gelo. Água dura não é gelo. Água dura é água rica em sais. Então, pessoal, quando a gente coloca a água, tá certo, dura para interagir com o sabão, aí forma-se outro sal. E esse sal é insolúvel. Aí forma uma crosta que fica no ralo do banheiro, fica embaixo da torneira, bem mais forte, que é um sal de cálcio ou um sal de magnésio, que também é insolúvel. Então, quando é que o sabão falha? Em água ácida, porque se a água está muito ácida, ele forma um ácido graxo. Por que ele forma um ácido graxo? Porque o sabão é um sal. Quando eu reajo ele com ácido, ele dá outro ácido e libera o íon sódio, se for um sabão de sódio, íon potássio, se for um sabão de potássio. Ou se estiver reagindo com a água dura, uma água rica em sais. Por que, Guga? Porque uma água rica em sais, ele forma um sal quando reage com esses íons. E aí, esse sal é insolúvel, o sabão não funciona legal. Qual foi a saída que teve a indústria? Detergente. Vê bem, o sabão, guarda esse dado, o sabão, ele é sempre biodegradável. O sabão é sempre biodegradável. O sabão é sempre biodegradável. Vou repetir. O sabão é sempre biodegradável, certo? E o detergente? Nem sempre. Pessoal, detergente, ele reage com água ácida, com água dura, ele vem do petróleo, ele é derivado do ácido sulfônico. Ele também tem uma cadeia bem grande, a cadeia carbônica, que é a polar, que reage com quem? Com gorduras. E tem a cabeça dele, que é essa cabecinha polar demais, não é? Onde eu tenho o SO2- reagindo com o cátion, no caso. Então, o detergente, se ele tem a cabecinha dele presa a um cátion, eu digo que ele é catiônico. Se ele tiver a cabecinha do detergente presa a um ânion, ele é ânion-iônico. E isso dá características diferentes para ele. Olha aí, no primeiro, ó, o sabão vem e está ligado a SO-, tá? SO-. No segundo, o sabão vem e está ligado a N+. Então, o sabão, quando está ligado a um ânion diretamente, ele é aniônico. Quando ele está ligado a um cátion, ele é catiônico. Então, lá vem o sabão, ó, está ligado a quem, pessoal? Está ligado a SO3-. Depois é que vem o Na+, mas ele está ligado primeiro ao SO3-, então ele é aniônico. No segundo caso, ele está ligado ao N+, então ele é catiônico. Legal? Isso dá propriedades diferentes? Dá, bem diferentes. Um serve para shampoo, outro serve para outro tipo de detergentes, né? Aí vê, pessoal, a forma de limpar é semelhante à do sabão. A parte do composto químico de carbono, ele é apolar, vai prender na gordura. E a cabecinha dele é polar, vai prender na água. Qual é o detalhe do detergente? Os detergentes são mistura de substâncias como fosfato, boro, que é boraxe, né, descorantes, como é a água sanitária, entre outros. E o detergente, ele vem do petróleo, tá? Ele vem do petróleo. Então tem dois casos. Se a cadeia for ramificada, por favor, guarda isso. Para tudo. Para tudo. Pessoal, o detergente pode ser biodegradável ou não. Exatamente. Vê bem, o sabão é sempre biodegradável. O detergente, quando ele tem cadeia ramificada, ele não é biodegradável. A enzima que degrada não consegue encaixar. Quando, tá certo, ele tem cadeia normal, aí ele é biodegradável. Então, o detergente pode ser biodegradável ou não. Se ele for ramificado, não são consumidos pelos micro-organismos, porém, ele não vai conseguir degradar no meio ambiente. O sabão, sim. Então, Guga, como é que o detergente é biodegradável? Se a cadeia dele for linear, não tiver ramificação. Então, detergente de cadeia normal, sem ramificação, ele é biodegradável. Se tiver ramificação, aí ele é não
biodegradável. Isso é importante, tá? Tem outra desvantagem do detergente, né, pessoal? O fosfato, né, que às vezes está na sua formulação. Então, os fosfatos são adubos, são fertilizantes. E aí, qual é o problema disso? Pessoal, quando você coloca adubo ou fertilizante e esse detergente é jogado no rio, aí, meu amigo, quando ele atinge as águas, ele vai encher as algas de comida, fosfato para elas. Aí, meu amigo, vai ter um crescimento exagerado de algas e aí vai prejudicar o rio, tá? Então, não se esqueça, a poluição dos tensoativos sintéticos, dos detergentes, tá? Os tensoativos podem ter origem natural, óleos e gorduras animais e vegetais, e sintética, que vem do petróleo. O natural é o sabão, o sintético é o detergente. Lembre-se, derivados do petróleo não são facilmente degradados. Esse é um problema, tá? E um rio cheio de espuma, a gente vê muito isso, né? Lamentável, reduz a disponibilidade de oxigênio e luz. Então isso faz com que se prolifere algas, que não se consiga ter certos processos de fotossíntese. Então os tensoativos, os detergentes não biodegradáveis, eles são prejudiciais ao meio ambiente. Legal?